Oi galera, tudo bem? Galera, eu quero te convidar a assistir esse vídeo, esse podcast que eu tive ontem com o pastor Jorge Martinez. Ele narra a história dele, o que o Senhor fez, o ministério, a unção que ele carrega de libertação. E eu sei que esse vídeo vai falar muito com você. Esse código de barra aí é do nosso canal para você se inscrever, para você nos ajudar. Se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa um comentário no vídeo. E um bom podcast para você, mas antes do podcast eu quero te deixar um trecho. Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui no TonyCast. Eu não conseguia porque estava muito abatido. Aí eu lembrei acerca de guerra mental. Eu falei, nossa, mas com tudo eu tenho que ter força para poder lidar com essa guerra mental. E eu não sabia onde estava esse versículo, galera, mas eu procurei e achei. Compartilha esse podcast. Mateus 11:12. E o reino espiritual é conquistado à força. Os que se apoderam dessa força tomam posse dela. Aí mudou o negócio. Aí eu li umas 10 vezes. Por isso aí a questão do meditar na palavra e entender que a palavra não é um simples livro. Sim, com certeza. É um livro de poder. E conforme vai meditando, aquilo vai ganhando força. Sim. E eu tinha que pregar naquela noite. E eu falei para Deus, falei assim, ó, pai, eu vou aceitar o desafio de pregar, o senhor sabe como é que eu tô, mas se eu tiver que descer do altar, eu vou descer do altar, porque essa pressão tá muito forte. Meu Deus. E Deus foi me dando aquela ousadia, consegui pregar. Eu lembro que naquele culto eu ainda falei, onde tiver um demônio alojado aqui, vai pular para fora agora, demônio. Glória a Deus. Hoje você vai pular para fora, demônio, aqui. Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui no TonyCast com o pastor Jorge Martins, né? Jorge Martinez. Seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus ao TonyCast. O pastor vai contar a sua história, o que o Senhor fez. Pastor, fica à vontade, pastor, para se apresentar, para falar um pouco da tua vida, da tua trajetória. Seja bem-vindo aí, em nome de Jesus no TonyCast. Então... Seja bem-vindo. Ali seus 35 anos aproximadamente, católico não praticante, empresário do ramo de hotelaria, também trabalhava com loteamento, venda de lote. E esse período eu fazia curso de dança de salão. Nossa. E não perdi um baile. Nossa. Nunca fui assim um grande dançarino não, mas gostava muito de um baile, né? E o hotel, como eu morava dentro de um hotel, o hotel era uma escola ao mesmo tempo, porque conversava com pessoas de todas as maneiras, toda profissão, religião. E aí os amigos, uns eram crentes, outros Testemunho de Jeová, espírita, umbanda, eu um católico não praticante, e para onde eu vou? Não fui para lugar nenhum não, mas eu tive a oportunidade de conhecer os profetas. Um dos meus irmãos começou primeiro na obra, e aí eles falavam para mim assim, eis que o Senhor me diz que tu és um pescador de almas. Meu Deus. E eu falava assim para ele, mas eu não pesco nem lambari, vou pescar alma. Falava para minha esposa, vamos pro baile que esses caras estão loucos. E daqui a pouco de novo, eis que o Senhor tem um plano, tem propósito contigo. Eu não conhecia esse linguajar, não sabia que nem que era profeta, imagina. E tenho eu pressa contigo, homem. Eu falei, mas de novo essa conversa? Eu ouvi-se umas 3 ou 4 vezes. Meu Deus. E comecei, então, a querer saber mais, né? Eu estava interessado em caminhar na linha do espiritismo, tinha lido um livro de perguntas e respostas de Allan Kardec. Na época achei interessante, porque dava muita explicação. Mas eu tinha os amigos que já eram evangélicos e eles falavam que não era um caminho
que Deus queria para minha vida, porque a Bíblia falava coisas contrárias ao espiritismo. Eu falei, mas como assim? Eu questionava coisas, mas vocês não acreditam em reencarnação? Eu falei, não, porque a Bíblia não fala sobre isso, não aceita isso, não está isso na Bíblia. Mas eu, então, uma mente aberta, eu comecei a procurar. E eu percebi que realmente estava complicado. Então, o que eu pensei? Quem morreu por mim não foi Kardec. Quem morreu por mim foi Jesus. Meu Deus. Então, eu vou conhecer alguma igreja. Eu fui uma, não gostei, 2, não gostei, 3, 4, eu falei a última vez. E na 5ª igreja que eu fui, o pastor conhecia muita palavra, era um pastor mestre, é um pastor mestre até hoje. E ali eu fazia muitas perguntas, e eu comecei a ver manifestação de demônios, eu não acreditava nisso, eu falava, isso aí é combinado com esse pastor. Até que aconteceu de eu convidar um casal na brincadeira para conhecer a igreja, brincando, esse casal foi, e eu que convidei, ninguém sabia, uma igreja pequena, e manifestou na esposa desse homem. Meu Deus. E ela agachada no chão, com as mãos para trás, urrando, e eu falando para ele, o que é isso aí? Ele falou, não sei. E o pastor percebeu que ela estava manifesta, aí ele falou, em nome de Jesus, sai. E essa palavra, em nome de Jesus, ficou na minha mente. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu ainda ia nos bailes ainda. Não perdi os bailes, não. Até que chegou uma hora que eu percebi que estava esquisito eu ir nos bailes. E eu lembro que uma irmã falava para mim assim, ó, fique tranquilo, o próprio Espírito Santo, ele vai conduzir você e você vai perder a vontade de ir. E foi o que aconteceu. Eu achava que nunca ia acontecer isso. Então Deus me tirou dos bailes e me levou para os púlpitos. Meu Deus. E foi começando uma trajetória, uma igreja pequena. Eu fazia caminhada e corria no 8 para poder jogar bola, ter condicionamento físico melhor. E um desses irmãos tinha hábito de andar lá também. Eu falei, vamos junto andar lá no 8. Só que aí ele parava para orar. Eu ficava vendo ele orar. E depois começou a ir mais um, o próprio pastor. Nós íamos em 3 no início. E eu ficava vendo eles orar, até que aconteceu o quê? Dali um tempo eu estava orando igual eles. Meu Deus. E dentro de uns 60 dias... o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma que eu nunca imaginava que pudesse acontecer aquilo. Eu comecei a ter visões e não parava de chorar, e ali eu percebi que era o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Mas eu não orei em línguas, porque muitas pessoas falam que somente é batizado no Espírito Santo quem ora em línguas. Eu não tenho essa visão. Meu Deus. O dom de línguas é apenas uma das evidências, é assim que eu creio. Aleluia. E aí eu percebi que eu tinha facilidade em começar a ver muita coisa. Eu comentava, falava para as pessoas, sua vida assim, sua vida aquele outro. O primeiro ministério foi como evangelista, eu levei muitas pessoas para a igreja, mais de 30. Foi um evangelismo rápido. E questão de 4, 5 anos eu já estava sendo ungido pastor. Meu Deus. E aí foi a caminhada, a trajetória. Como todo homem de Deus passa por um período de prova, também fui provado. Do ano 2008 até 2015, 16 foi um período de prova. Todas as portas se fecharam. Meu Deus. Muitas horas no mato orando, porque eu não entendia aquilo. Eu não entendia. Eu tinha uma loja de moto e um profeta entra lá dentro da assembleia, um pastor, e ele fala assim que era para mim fechar aquele comércio. Eu falei, como fechar? Eu tenho 2 filhos à porta da faculdade, um inclusive já está na faculdade. E foi piorando o movimento. Encontrei com ele de novo, ele disse assim, eu falei para ele, nossa pastor, depois daquele dia que você orou, o meu comércio está piorando. A resposta dele foi, mas vai piorar mais. Meu Deus. Eu imagino um empresário ouvir uma palavra dessa. E piorou de tal maneira que eu tive que fechar mesmo. Meu Deus, eu tive que encerrar pastor. as atividades. Meu Deus. Aí foi outro processo de luta. Meu Deus. E eu não entendia, Deus no silêncio. Mas o Espírito Santo foi me ensinando muita coisa. E depois, para melhorar a situação ainda, melhorar que eu digo, na verdade piorar, sim,
Eu acabei entrando num processo que dura até hoje, está mais de 14 anos. Meu Deus. Então aí todas as minhas fontes de renda pararam, só ficou da minha esposa. E ainda assim Deus falando comigo na palavra, dando visões. E eu continuei, até que aos poucos foi abrindo porta por porta, porta Glória por a porta. Deus. Né? E Deus mudou completamente minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho 2 carros de ano 25. Cheguei da Espanha fazem 15 dias. Glória a Deus. Então Deus mudou a minha história e o aprendizado disso é a perseverança. Com certeza. E é onde a palavra diz que aqueles que servem e aos que não servem ao Senhor, palavra de Malaquias. Sim. Ah, eu sou crente, é mesmo? Então vamos ver se é crente quando vir a prova. Aí é a diferença, né? É verdade, com certeza, pastor. Verdade. Então, é assim, aqui não vou conseguir lembrar tudo, mas foi um período difícil, onde que realmente é assim, eu de fato entreguei a minha vida a Cristo, eu permaneço nessa questão, eu continuo. E o que era com respeito à igreja, à obra, visões, os dons, isso não parava. E eu não entendia por que a vida profissional travada. Meu Deus. Travada, e aí eu tendo que pregar em situações assim. E eu passei por 2 provas também, numa delas que eu tinha que fazer uma célula num bairro aqui no Plimec. E a hora que eu saí do meu quarto, eu senti uma angústia tão forte que eu parei e eu pensei, eu vou para o hospital. Meu Deus. E quando isso veio na minha mente, o Espírito Santo falou, mas isso é a depressão. Eu falei, depressão? Meu Deus. Eu oro por tantas pessoas que têm depressão, quantas pessoas foram curadas através da minha vida? Sim. Aí eu, mesmo naquela angústia, aquele aperto no peito, sem força nenhuma, eu comecei a orar em pensamento, porque não tem força. Um depressivo não consegue pôr palavras para fora. Sim. E eu em pensamento. E depois de uns pensamentos eu pedia para Deus, Senhor, coloca uma espada na minha mão, Pai, porque eu vou guerrear agora contra o que tiver aqui na minha casa, porque aqui na minha casa eu não aceito eles. Meu Deus. E aí eu comecei mesmo a bradar, mesmo em alta voz, eu até fiz coisa que não devia, não aconselho ninguém a fazer isso, porque eu xingava os demônios, falava, vem aqui, materializa na minha frente aqui para ver o que vai acontecer, porque eu sabia que era um ataque deles, né? E aquele era o próprio Espírito Santo me ensinando, e eu só pedia assim, eu só quero a espada, Pai, põe a espada na minha mão. Os profetas não falaram para mim que eu já tinha espada, então hoje eu vou manusear elas. E eu, para a honra e glória do Senhor, consegui sair daquilo, fui fazer a célula, e lembro até hoje que na célula uma pessoa que estava lá, uma mulher, eu falei, levanta aí, mulher. A hora que eu levei minhas mãos na direção dela, sem pôr a mão, ela levou um tombo. Meu Deus. Eu percebi que Deus tinha me dado autoridade. Glória eu falei a Deus. com muita autoridade ali e eu venci essa fase. Aleluia. Mas, passado mais tempo, quando se fecharam todas as portas e não tinha mais nenhuma fonte de renda, só da minha esposa, eu fiquei numa cadeira pensando, e aí eu fui aprendendo muito com relação a pensamentos e sentimentos, tudo que está ligado à alma. Tudo foi um aprendizado. E o pensamento é, você não consegue, você não pode pregar mais, você é um derrotado, você vai falar o quê pro povo? Olha lá, eu fechei as portas da sua vida. Você não tem profissão, e fiquei 2 horas desse jeito, sentado numa cadeira, e uma voz vinha assim no fundo, o reino espiritual é conquistada a força, mas eu não dava crédito para essa voz. De novo, o reino espiritual é conquistada a força, eu não conseguia porque estava muito abatido. Aí eu lembrei acerca de guerra mental, eu falei, nossa, mas contudo eu tenho que ter força para poder lidar com essa guerra mental. E eu não sabia onde estava esse versículo, mas eu procurei e achei. Mateus 11:12. E o reino espiritual é conquistada a força. Meu Deus. Os que se apoderam dessa força tomam posse dela. Aí mudou o negócio. Aí eu li umas 10 vezes, por isso aí a questão do meditar na palavra e entender que a palavra não é um simples livro. Sim, com certeza. É um livro de poder. E conforme vai meditando, aquilo vai ganhando força. Sim. E eu tinha que pregar naquela noite.
E eu falei para Deus, falei assim, ó, pai, eu vou aceitar o desafio de pregar, o senhor sabe como é que eu tô, mas se eu tiver que descer do altar, eu vou descer do altar, porque essa pressão tá muito forte. Meu Deus. E Deus foi me dando aquela ousadia, consegui pregar. Eu lembro que naquele culto eu ainda falei, onde tiver um demônio alojado aqui, vai pular para fora agora, demônio. Glória a Deus. Hoje você vai pular para fora, demônio. Aquilo me deu muita raiva. Jesus. E as pessoas ficavam com medo porque eu desafiava muito, muito. E por causa do chamado, né? Sim. Várias pessoas passaram mal, umas ficam com ânsia, dor de estômago, peso nas costas, que é o chamado que o pastor tem que mestre trabalho de libertação. Que, aliás, é o seu chamado, sim, né, pastor? Meu Deus. Nenhuma novidade que eu tô falando Deus. aqui. As dores na coluna tem hora que parece que você não vai conseguir levantar da cama, né, pastor? E aí Deus foi me dando toda aquela autoridade e a libertação foi completa e foi uma experiência muito grande. O Espírito Santo me ensinando que eu tinha que controlar pensamentos, e coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que a entrada vem pelo pensamento, mas depois ele vai trabalhar na sua alma. Sim. Ou vai induzir você a pecar, ou vai induzir você dizer que você está triste. Ele trabalha no sentimento, no sentido de ficar mal, de ficar bem, de pecar, de ter desejo ruim, sim, pecaminosos. Então, onde que nós temos que vigiar? Seja quem for, alma, pensamento, trabalho em conjunto. Sim. Isso ainda até hoje eu aprendo, porque é algo muito complexo e difícil de explicar. Então é uma área que eu ensino muito e trabalho muito comigo mesmo acerca de alma e pensamento. Muitas pessoas não têm noção o que acontece no pensamento, que é o maior campo de batalha, são pensamentos. Sim. Dá um exemplo, pastor, para os ouvintes nossos, né, que vai assistir, sobre o que o pensamento ele interfere na vida de uma pessoa. Tudo. Eu falo para pessoas assim, falo para os irmãos assim, não coloque os pés no chão quando você vai acorda, porque você vai ter uma ligação direta com esse mundo e todos já sabem quem que a quem pertence o mundo. O mundo jaz em quem? É no maligno, não é? Sim. Então ainda nós estamos aqui, porque somos turistas, peregrinos nesse lugar. Então antes de colocar os pés no chão, você vai declarar: hoje é um dia de vitória. O Salmo 91 faz parte da minha vida. Eu estou guardado e escondido à sombra do Deus Onipotente. Meu Deus. E a palavra que a maioria conhece, de Efésios 6,10, aquela armadura tem que estar sobre nós. Bem. Então já de cara, nós temos que declarar que os nossos pensamentos são dominados única e exclusivamente pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E toma muito cuidado quando tem um ataque. Esse ataque pega muitas dessas pessoas, principalmente no quarto. As pessoas têm mania de fechar a porta, as pessoas têm mania de apagar a luz e fica no estado depressivo, pensando em tudo que é pior, ainda que ela não queira pensar. Meu e Deus. Ela fica como se fosse uma cadeia. O que eu falo para as pessoas? Ah, mas pode acontecer de madrugada. Não interessa a hora. Você vai levantar do seu quarto, você vai sair dessa cama e vai guerrear. Mas não vai ter força. Você vai fazer que jeito? Pensamento. Meu Porque Deus. o Senhor é onisciente. Então Ele sabe o que você pensa, os demônios não. Então, sobre os pensamentos, você peça o Espírito Santo para trazer os versículos. Abra uma Bíblia, começa com um louvor. Glória a Deus. Um detalhe. Ainda que faça isso, na maioria dos casos, nos primeiros 5, 10 minutos não acontece nada, a pessoa ainda fica mal. Por quê? Porque eles entendem que a pessoa não vai perseverar. Então é onde a pessoa tem que mostrar feição no rosto e levantando os braços, que ela está glorificando a Deus, mesmo que por dentro esteja destruída. Porque isso confunde o reino das trevas e a perseverança, a insistência faz com que mude isso. Aleluia. Um exemplo de bênção. O Jacó fez o quê? Ele largou do anjo? Não. Ele falou: de jeito nenhum, nós vamos sair na mão, no braço, no pontapé aqui, mas não largou do anjo. Meu Deus. Porque ele sabia que ele queria a perseverança. O cristão ou não cristão tem que aprender a guerrear. Sim. Não tem como. E principalmente nos dias de hoje, isso tem uma tendência a piorar. Tem. A inteligência artificial beneficia muito. Com certeza. Porém, para quem não sabe, sim, a inteligência artificial vai ser grande instrumento para enganar e para derrubar pessoas. Guarde isso que eu estou falando, sim, vocês vão ver. Sim. Então tem que estar preparado. Então pensamento é uma prática sempre de declarar o contrário daquilo que está vindo. Eu tô para
para lançar um canal e eu amo filme. Eu assisto muito filme. Eu cresci assistindo filmes e eu tô para lançar aí, ó, em primeira mão, vou lançar um canal para falar de filmes e reagir a alguns filmes. Mas assim, Hollywood já avisava, né, sobre a inteligência artificial. Tem alguns filmes, eu vou te falar 2 aqui. O Exterminador do Futuro fala da inteligência artificial. E eu pensei nisso hoje. Leu meu pensamento, esse homem. E o Matrix, aquele com o Neo. É o grande modelo Morfeu, do amanhã. É, né? O grande modelo. Então, assim, a inteligência artificial, ela é sim. E os cientistas, pastor, eles não sabem como que eles criaram a inteligência artificial. Eles não entenderam até agora, eles não explicam, eles não falam, né? Mas como ela evoluiu da forma que ela evoluiu. Sabe o que eu ouvi hoje por judeus messiânicos? Que são espíritos e demônios caídos que já estão trabalhando nesse sentido. E estão se envolvendo, se articulando na vida de pessoas que sabem lidar com essa área para poder preparar isso. E vai usar muito o tal do 3D. Porque vai usar sinais. Meu Deus. Porque o que vem pela frente, o que está hoje, já existe há muitos anos. A principal arma de Satanás e seus demônios é engano. E eles vão ser peritos em enganar mais ainda daqui para frente. E muita gente vai cair nisso. Porque vai ser muito difícil contrariar do que se vê, do que vai acontecer. Vai ser praticamente perfeito. Aquele homem é perfeito. Aquela direção é perfeita. Aquele caminho é perfeito. Agora aí entra a palavra. Deus. O crente verdadeiro vai ter discernimento de espírito. Então ele vai conseguir ver. Meu Deus. Então a palavra vai ser o carro-chefe. Cada vez mais o carro-chefe. Cada vez mais nós vamos depender do Espírito Santo. E assim, as pessoas elas têm buscado, né? Você vê o dependente químico, ele vai buscar o refrigério dele lá na droga. O viciado na pornografia, ele vai buscar o vício dele na pornografia, né? O viciado na bebida. E hoje já tem os viciados na tecnologia. Né? Tem. E é isso que você falou, é muito forte, porque assim, hoje tem uma tecnologia que eles colocam um óculos e você vai para uma outra realidade, sim, uma outra dimensão, a dimensão tecnológica, e lá dentro, vamos lá, aqui fora eu sou pobre, sim, só que lá você pode ser milionário, ter, sim, uma Ferrari, sim, ter uma vida de patrão, e aqui não. Então, qual a realidade que às vezes acaba sendo melhor por causa do que... Igual o Murilo, seu discípulo veio aqui. Quem não sabe, o Murilo é discípulo do pastor Jorge, né? Sim. E a gente tá falando sobre isso. A pessoa é viciada na dopamina, né, pastor? Barata, sim, né? Sim, mas vai ter uma outra coisa que não vai precisar nem de cocaína. Até eu brinquei, falei, nossa, o concorrente da cocaína. Eu não sei o nome da técnica, mas acho que já existe, se eu não me engano já tem. É uma espécie de um chip que a pessoa está usando. Sim, sim. E ela sai completamente desse mundo. Sim, sim. Isso já está usando no seu nome. Sim. Mas isso já tem. Se eu não me engano, o da Google chama iCloud, não sei o que lá, que é o óculos, né? É. Que você põe. Então, e você pode apertar o botão. Na hora que você aperta o botão, a tela do seu celular fica e você pode andar, você pode dirigir. Mas na hora que você está tranquilo, sentado, você aperta o outro botão, você entra dentro da realidade, fica preso lá, fazendo o que você quiser. E aí você fica igual um louco lá, mexendo, fazendo. Então. E é isso. Então a mente é o grande campo de batalha. Mente, pensamento e alma. Sim, com certeza. E o interessante é que a tecnologia, ela é o que a própria palavra fala em Apocalipse, ela vem fundindo, né? Ela vem fundindo com o homem, e eu costumo falar, antigamente todo mundo falava que ia implantar, hoje não precisa implantar nada. Já está implantado. Hoje a gente tem os QR Codes aí, até na própria tela aqui tem um QR Code, a gente tem o chip que a gente carrega portável, então assim, não tem essa necessidade já foi colocado, não tem implantar nada, já está implantado, né, pastor? Sim, já está implantado. Isso que
Que é forte, E né? para lidar com isso no futuro, é só os crentes verdadeiros, porque aí vai ter a perseguição, vai ter o domínio da tecnologia, vai ser algo, nossa, só pela misericórdia de Deus, né? É uma outra coisa que já acontece, que a Bíblia também fala, né? Que a Bíblia não erra uma, né? E eu pergunto a vocês aí, o que é o amor? Meu O Deus. que é o amor? Não, o amor é coisa de romance. Eu sinto um prazer de ficar com aquela pessoa, tenho amor pelo meu filho. Gente, essa palavra amor daqui a pouco não vai ter nem no dicionário. A Europa é uma frieza total. É mesmo? A palavra amor tá fora de moda. Meu Agora o Deus. negócio é usar uma droga, uma bebida, se divertir, é tecnologia. Amor? Tem pessoas hoje que já estão pensando assim, vamos casar, mas cada um na sua casa. A Europa está tendo isso. Meu Deus. E a questão dessa frieza, o que a palavra fala? O amor de muitos Se esfriaria. se esfriaria, já está frio. Então, essa palavra que parece ser simples, dentro dessa palavra, o mistério é profundo. Meu Deus. Aí eu digo assim, uma diferença de uma pessoa que ama e uma pessoa que não ama. Uma pessoa que ama e uma pessoa que sente ódio, rancor. Meu Deus. Agora, procura na medicina. Na medicina, vamos até tirar a Bíblia agora. Tem diferença uma pessoa que ama, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa cheia de ódio? Pergunta para os médicos, pesquisa, o que acontece? Meu Deus. A pessoa que não ama, a pessoa que é cheia de ressentimento, que é presa no passado, era uma pessoa doente. Essa pessoa já tem dor de cabeça, essa pessoa não dorme direito, essa pessoa tem dores no corpo, principalmente dores de estômago. Meu Deus. A área pastor. que nós tratamos muito na igreja. Meu Deus. Eu vou até falar o nome da entidade que trabalha aí. Às vezes eu não gosto de falar, mas eu vou falar aqui. Exu Caveira. Meu Deus. Ele traz a dor. E pode procurar o melhor médico da face da terra, porque não vai sarar. E outra coisa que eu vou falar aqui também, talvez alguns que estão assistindo podem até pegar bronca de mim, mas eu vou falar. A maioria das pessoas que tomam água fluidificada, 80% delas tem dor de estômago. Espírita. É vários. Uma coisa que muitos estranham, eu tenho um balde debaixo do meu altar. Porque quando é feito um culto que tem um sentido mais forte de oração, muitas pessoas têm ânsia e vomitam. E o histórico de muitas delas, porque tomaram água fluidificada em centro. Então, posso entender, cada um tem sua religião, mas Sim. É um fato real que acontece. Elas passam mal por causa dessa água. E muitas pessoas que se sentem abandonadas, que têm raiva, que têm ódio dentro dela e não liberam o perdão, a maioria, o sintoma onde? Estômago, dores no estômago. Meu Deus. Então o meu recado é assim, ó. Quem libera o perdão, quem perdoa não é bonzinho. Quem perdoa é uma pessoa sábia, porque quem vai se sentir bem com isso é a pessoa que está liberando o perdão. E isso, para quem não sabe, é bíblico. Sim. O livro de 1 João é muito claro. Sim. É muito claro. Quem não perdoa, anda nas trevas. Sim. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. A questão não é o que fizeram. A questão é que você sente dores e uma série de situações no seu físico porque não liberou perdão. Então, o mal que lhe fizeram, Deus é Deus de justiça. A pessoa vai ter que pagar com as consequências. Então, quem não libera o perdão permanece doente. Então não é porque você é bonzinho. Não. Quem perdoa é sábio. Porque quando você fala, eu perdoo, aquela dor, aquele mal sai. Por quê? Porque demônios se alimentam de ódio, de raiva, de ressentimento. Os demônios aprisionam uma vida porque essa vida está ligada ao passado. E a Bíblia é clara. Isaías. Não vivam no passado, eis que estou fazendo algo novo. É uma área que eu pego muito, mas bastante, pastor. Meu Deus. Forte, pastor. E é real. O próprio Jesus, ele deixa na oração do Pai Nosso, né? Quando ele está ensinando, lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Exatamente, ele pastor. Fala bem que lembrado. Se você não perdoar... Então... E ele fala duas vezes, né? O verso 14 e o verso 15, ele tinha bem claro. Se você não perdoar o teu irmão, teu pai que está no céu não te perdoar. E eu bato na tecla de uns tempos para cá, pastor, eu tenho pregado muito sobre isso.
Porque o perdão, ele é uma chave. Uma grande chave. Ele muda a tua história, ele muda a tua vida, e as pessoas não têm entendido e têm carregado rancor, têm carregado mágoa, frieza e da legalidade, né, pastor? Faz terapia. Eu já peguei pessoas que fazem terapia, ainda bem que Deus colocou psicólogos e psiquiatras para ajudar esse povo, mas não sara. Não sara. Não sara. Não sara. Eu peguei casos de 5 anos, eu peguei casos de 10 anos, eu peguei casos de pessoas que tomavam remédio do mais último grau, o nível máximo de depressão, Meu Deus, com os medicamentos que inclusive dava convulsão na pessoa, 10 anos. Meu Deus. 10 anos presa nessas coisas. E eu falo, pastor, um gatilho do meu surto psicológico foi de não liberar perdão, de carregar raiva e de uma perca. Eu perdi meu pai com 10 anos e eu cresci revoltado. Revoltado com Deus. De falar, por que levou meu pai? Por que eu nasci e por que eu me tornei um homem sem ter a presença do meu pai? Graças a Deus, Deus colocou meu irmão mais velho, que é um paizão pra mim. Tenho ele como um pai. Amo ele, eu falo pra ele, até chora toda vez. E eu também, porque eu me declaro, porque ele que me criou. Mas assim, depois que eu liberei perdão para Deus e eu entendi o propósito, ele começou a fazer a metanoia, a transformar a mente. Então você que está assistindo a gente, libere perdão, porque a chave principal da vida, né, pastor? Com certeza. É o perdão. E pastor, no início você estava falando algo bem interessante. Eu quero voltar nisso que Deuteronômio 29 fala o quê? As coisas encobertas pertence ao Senhor, meu Deus, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Glória então a Deus. Tem coisas que nós não vamos saber. Você deu um exemplo agora. Por que aconteceu isso? Por que morreu 6 milhões de judeus? Sim. E os ateus não entendem isso, questionam isso. Meu Deus. Aí eu pergunto a você, Deuteronômio 28 fala o que? Se o meu povo me obedecer, se andar conforme os caminhos que eu coloco, então, maravilha. Sim. Será um povo abençoado. Mas o povo desde o começo vem fazendo coisas erradas. E com isso, surgem coisas que nos traz dor, que nos traz sofrimento. E, infelizmente, tem coisas que nós não entendemos. E não vamos conseguir entender. O exemplo que você acabou de falar aí. Sim. Né? E a palavra fala o quê? Quem és tu, homem, meu Deus, para esquadrinhar a mente do Senhor? Então, quando a pessoa vai desse lado, o sofrimento é maior ainda. Então, deixa Deus trabalhar onde nós não conseguimos ter resposta, porque nem tudo teremos resposta. Está aqui, ó, Deuteronômio 29. Meu Deus, com certeza. E pastor, o senhor falou algo bem interessante no início, que o senhor falou da dificuldade do início do caminhar, né? E nós que somos cristãos, por que o início é assim, né, pastor? Todo mundo que tem um chamado é provado, né, pastor? É provado. É incrível, né? É provado, porque o ouro, para ele ficar do jeito que está aqui, como tal metal polido, brilhante assim, ele saiu de que jeito? Do rio, da montanha, das rochas. Bruto, né? Bruto. Sujo, né? Sim. Aqui mandou fogo, não mandou? Sim. E nós estamos de que jeito? Até hoje estamos recebendo fogo, porque nós somos impuros, pecadores. Sim. Então, Deus faz o quê? Ele forja para fazer com que o vaso dele, o escolhido dele, fique desse jeito, como ouro. Porque somos preciosos à vista do Senhor. Meu Deus. E somos provados. E eu falo isso, e eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, porque assim, no início de tudo, para você ser realmente preparado, que nem essa semana, eu paguei um boleto que eu nem sabia que eu estava devendo, mas de uma dívida do início do meu casamento. Olha só. Há 5 anos atrás, não 5, há 9 anos atrás, a gente tinha um cartão de crédito e é aquela dívida interna que fica no banco, né? Não chega a sujar o teu nome, o banco, como é pequeno, tava no banco. E aí eu fui lá, paguei, e aí eu e minha esposa, a gente conversando, como a gente era imaturo. E aí, quando você não tem maturidade, você tem que de novo voltar e corrigir todos os seus erros lá atrás, para viver a plenitude. Eu falo,
Eu já tive a água cortada. Lá em São Paulo é Eletropaulo. Aqui é CPFL. A gente escutava um barulho de uma moto, eu e minha esposa. A gente ficava apavorado. Porque lá era moto. E foi tudo coisa que nos ensinou. Que o Senhor nos ensinou e nos capacitou. Quem não passou por isso, né, pastor? Todo mundo tem história para contar e outra, até hoje nós continuamos aprendendo. Sim, sim. Continuamos aprendendo. Pastor, me conta qual foi a experiência mais forte que o senhor viveu de libertação na presença com o Senhor? Meu Deus do céu. Vai contar assim, o pessoal vai falar assim, eita, pastor mentiroso, né? Mas diante de Deus, né? Não, eu sei como é que é. E vamos tentar resumir aqui. Ele era pai pequeno, o pai dele estava preparando ele para ser o pai de santo. Ele era só pai pequeno. Só que ele não quis. Ele não quis. Ele queria seguir os caminhos da palavra. Meu Deus. E aí entrou num processo de manifestação. Meu Deus. E aí começou o pai dele fazendo o trabalho de macumba numa cidade e nós orando por ele. E foi uma experiência muito grande com esse rapaz. Meu Deus. E ele se converte depois de muita guerra. Meu Deus. A ponto de ficar 2, 3, 4 horas guerreando, que eram muitos, eram legiões. Meu Deus. E numa noite o líder falava na boca dele que ia matar ele. Meu Deus. E eu tinha um presbítero lá que ele era corajoso, ele não tinha medo não, então ele falou assim, então você vai matar ele hoje. Porque se você não matar ele hoje, você vai sair daqui queimado. E nessa noite, quando deu perto de meia-noite, que era o propósito disso, meu Deus. E ele rasgava a camisa de um, de outro, Senhor. Ele cheirava, chegou perto de mim e falou para mim assim, você é forte, né? Aí eu falei, eu sou forte? Você tá querendo colocar soberba em mim? Na hora ele virou e foi pro outro. E pela misericórdia de Deus, aquela noite não aconteceu nada, ele não morreu, meu Deus. A entidade saiu dele. E no dia seguinte eu me lembro que a irmã dele falou que naquela noite o pai com mais outro, meu Deus, mais outro pai de santo fazendo um trabalho, e eles estavam apresentando uns jarros, sacrificou animais ali, não sei o que estava. Meu Deus. E aí a irmã liga para ele e fala, o que vocês fizeram ontem? Porque começou a estourar os jarros aqui na hora que estava fazendo os trabalhos. Meu Deus. Nós orávamos em Avaré e em Sorocaba estourava os jarros. Meu Deus. E numa dessas noites também eu lembro que ele virava o olho, era muito feio. Ficava com o olho branco. E chegou um ponto que ele não ia embora. Ele lambia o óleo de unção. Meu Deus. Ele chamava as entidades, ele arrisca ponto, se eu não me engano que fala, né? Sim. Ele fazia os gestos, cruzava a mão, estalava os dedos, era uma coisa medonha com o olho virado. E eu falava assim, vamos pedir perdão, porque não é possível, já estamos aqui quase 4 horas. E cada um foi pedindo perdão e ele continua ali. Aí eu falei, Senhor, então, pai, a única coisa que eu posso fazer dentro do que eu aprendi, eu sei que eu não sou ninguém aqui, mas envia um anjo aqui, Senhor. Na mesma hora, isso eu nunca mais esqueço essa voz. Na mesma hora esse rapaz falou assim, na boca dele, que queres comigo, Gabriel? Você sabe que eu estou destruindo o mundo. Eu falei, o que nós estamos ouvindo? Que queres comigo, Gabriel? Ele entrou em luta corporal, coisa de segundos, só que ele foi perdendo a força. Quando nós percebemos que ele começou a perder a força, eu falei, agora, todo mundo junto, comigo. Em nome de Jesus, sai! Ele saiu, ele voltou. Ele estava esgotado, ele não conseguia ficar em pé, porque ficou no corpo dele durante quase 4 horas. Meu Deus. E ele viu no canto ainda a entidade lá, ele falou, ele está ali. Eu falei, não, agora ele não entra mais não, porque agora ele vai ter que passar por cima desse anjo que veio aqui. Meu Deus. E aí ele foi liberto. Glória a Deus. Ele se batizou, ele caminhou conosco e depois se desviou. Meu Deus. E aí permaneceu mais de 20 anos de novo, fazendo trabalho. Ocultismo. Ocultismo. Eu não sei se ele foi, eu acho que ele se tornou pai de santo, eu não, com certeza, né? Porque as pessoas vinham até ele. Esse rapaz foi embora e depois de mais de 20 anos, ele em outra cidade, aonde ele veio parar, aqui em Avaré. Aonde que ele veio parar? No ministério que eu estou.
Meu Deus. Quando eu fiquei sabendo que ele vinha à noite, eu falei, não pode ser essa pessoa. Faz muitos anos foi feita a libertação, reconhecer ele na hora. Meu Deus. Reconhecer ele na hora. E aí, naquela noite eu não podia estar na igreja, no outro culto, ele manifestou muito feio. Meu Deus. Ele foi liberto naquele momento. E depois, no outro culto, eu desci do altar, fui lá e abracei ele. Todo mundo ficou olhando. Eu falei, o pastor é louco, ele vai manifestar no meio do culto. Eu fui lá, abracei ele. E o que eu acabei de falar agora há pouco? Qual que é o mistério que a gente tem que aprender? Meu Deus. O amor. O amor. Ele sentiu aquele abraço porque ele não tem pai, ele não tem mãe, ele foi Sim. apenas criado com irmãos. Sim. Aquilo para ele foi muito importante. Eu percebi que ele sentiu aquele abraço. Meu Deus. E tinha que fazer renúncia. Eu falei para ele, você vai ter que renunciar a tudo que você fez. Você está preparado? Eu falei, eu tô. Meu Deus. E aí, a hora que eu comecei a falar em nome de Jesus, ele, em nome de Jesus, repete comigo. O meu nome, no livro da vida. Eu fui falando. Eu renuncio, vai renunciando. Ele tremia, pastor. Mas ele tremia de uma maneira, eu falei, vai manifestar, não tem como. Mas ele resistiu, não manifestou. Está caminhando comigo lá, já fazem uns 4 meses. Glória a Deus. Num culto do Espírito Santo, um pastor mal levou a mão dele, ele foi longe, ele sentiu uma presença que ele falou que nunca viu nada igual. Meu Deus. Então com esse rapaz foi uma experiência muito grande, porque ficou aquela voz, que queres comigo, Gabriel? Meu Deus. Eu já vi muita coisa, né? Muita coisa como o senhor já viu, né? Meu uma Deus. moça pequenininha, 4 irmãos não segurar, Pastor, levantar a cama como se fosse um... eu vivi uma libertação que até hoje para mim me impressiona. Foi por uma videochamada Videochamada. no WhatsApp. Nossa. A pessoa estava lá no Ceará, era um discípulo, e eu estava na minha lanchonete com os meus 2 meninos, eles intercedendo comigo, a gente orando, manifestou uma legião, e ele começou a vomitar sangue. Ah, eu já vi caso de vomitar sangue. E o demônio segurando o telefone e não soltava, e a gente... Depois o demônio soltou ele caiu. Mas na verdade não é o demônio que segurou o telefone, né? É por ordem, domínio do Senhor. E aí ele segura o telefone para ele ser liberto. Você fala umas coisas dessas, as pessoas nem vai falar que é loucura, né? Loucura, claro. Eu tinha as fotos, porque eu dei print das imagens, mas como era muito nojento, eu decidi apagar. E os meus filhos estão de prova. Meu filho mais velho, o Eduardo, e o Samuel. Eu tinha uma hamburgueria na época e a gente estava trabalhando. Ele me ligou, esse discípulo, e ali a gente pediu uma oração, a gente começou a orar e foi algo muito forte. Foi uma meia hora e depois ele acordou e ele não entende, né, pastor? Não. O que é esse monte de sangue aqui? E aí eu falei... Essas coisas as pessoas duvidam. As pessoas não acreditam, acham que é da mente, acham que é o subconsciente, né? Sim. E assim, mas quem conhece um pouco, quem já presenciou, quem tem entendimento da Bíblia sabe disso aí, né? Sim. E na verdade isso aí é a misericórdia de Deus, porque nós não temos poder nenhum para isso. Não adianta falar, não, é porque ele lê muito a Bíblia, porque ele jejua. Isso aí é misericórdia de Deus. Misericórdia. E pela misericórdia de Deus ele nos dá o chamado para fazer essa obra, né? Então isso aqui que eu vou mostrar agora, pastor, se você quiser colocar aí, né? Eu não posso citar nome. Essa pessoa aqui, na verdade, não é nem de Avaré. Essa pessoa mora nos Estados Unidos. Você pode apontar para isso aqui. E foi feito esse trabalho, porque isso aqui é magia negra. E a pessoa já estava emagrecendo, e os médicos dos Estados Unidos, não descobriram. Eu falei, moça, não vai descobrir, moça. Isso aí é uma coisa muito feia que fizeram contra a sua vida. Isso aí só na oração. E ela apavorada. Meu Deus. E eu falei, olha... Pro tio dela, eu falei, ela vai morrer. E o tio dela acabou falando isso pra ela, ela ficou com mais medo ainda, né? E é meio nojento isso aqui, hein, pastor? O que é isso? Isso aqui é um absorvente com bolas de magia negra que foi expelido. Meu Deus. Ela expeliu pelo ânus, pela vagina e pela boca. Meu Deus, ela expeliu isso aqui? Expeliu. Aí os outros eu não mostrei. Isso é resultado de 2 horas e pouco de oração, batalha espiritual, ele expeliu isso. Eu saí aqui, pastor. E o que estava na garganta não foi filmado, algo nesse sentido.
E era como se fosse um espinho atravessado, e não tinha nada, e os médicos falaram, isso é da sua cabeça, não tem nada, fizeram todos os exames. Voodoo, pastor? Praticamente. Meu Aí, Deus. só que nessa oração, o da garganta não saiu, não. Aí, 1 ou 2 dias depois, eu voltei na igreja, e da igreja eu orei de novo, falei, abre sua câmara de novo. E ela lá nos Estados Nos Unidos? Estados Unidos, pega um copo com água, segura a água na mão aí, consagrei a água. Meu Deus. A água, falou, a água tá horrível. Eu falei, glória a Deus, porque o demônio não quer tomar água consagrada. Continua tomando, essa água tá horrível, continua tomando essa água aí. Meu Deus. E aí o que acontece? Ela soltou para fora, normalizou, acabou o problema dela. Meu Deus. Então, isso aí é combinado, isso não existe. Nós não estamos aqui para vender nada, né? No sentido de faturar em cima disso. Eu não posso citar nome, porque é muito complicado, mas aí eles conseguiram ver, né? E assim, viu? E assim, pastor, a gente que ora, a gente que o espiritual, ele tenta nos parar. Com certeza. E a gente tem que viver uma vida constante de consagração e oração, né? Tenta pastor? fazer a gente cair em pecado, Sim. Tenta colocar numa fraqueza, tenta voltar no passado, trabalha na mente, de todas as maneiras possíveis. Pastor Jorge, qual a idade do senhor? 62. 62. Ainda Satanás atenta ao senhor, pastor? Atenta. Eu já tomei várias cantadas como pastor. Eu queria ter um homem assim, eu queria ter um marido assim. Olha lá, escuta aí, pessoal, que acha que com mais não é de 50 tentado. anos, já tomei umas cantadas de perder o rumo, né? E minha esposa até hoje, você não vai atender uma mulher sozinha não, né? Ela ciumenta. Eu coloco como regra no nosso ministério, na realidade a gente já aprendeu isso lá, e eu coloco regra aqui também, eu deixo bem claro, a minha esposa, quando a discípula chega e fala, a pastora vai te atender, é com ela. Mas é com ela. É porque era ungida pastora, né? A minha esposa sim, minha esposa então, é pastora, a gente foi ungido junto. O que no meu caso eu faço? Ou eu atendo com a minha esposa, ou eu atendo com uma outra mulher. Só que hoje, pastor, tem o celular, né? Então no celular você vai estar sozinho. Sim. Então é assim, o que eu aconselho aos pastores, assim, não deixa começar nada não, mesmo que está no controle. Sim. Né? Eu, graças a Deus, escapei de todas, mas tem pastores que não escapou. Eu conheço um pastor que ele tinha muito problema nessa área. Meu Deus. Ele chegou a ficar 3 dias no meio do mato, só com água, porque ele não queria aquilo para a vida dele. Meu Deus. Então, se não é aprovado nisso, é na área financeira, vem em várias maneiras, Então, o vigiar não é para o crente, é para todos os crentes, inclusive pastores, diáconos, levitas, todos nós. Com certeza. Não tem como, nós somos alvo. Eu costumo falar que assim, a própria escritura, ela deixa bem claro, narrando o próprio Senhor, né? Jesus, ele foi tentado e levado, né? Provocado no momento que ele estava fraco, jejuando ali para ter autoridade, o inimigo tentou. Exatamente. Imagina a gente que é pecador. O que José fez? José enfrentou, não, eu aguento, eu sou o cara, pode vir aqui. José falou o quê? Para quem é mais velho do meu tempo, sabe, o leão da montanha, saída pela direita, ele vazou. É verdade, é desse jeito. Então, a gente sabe o preço que é. E é tremendo, né, pastor? E não é só com essa área, questão de mulher, é qualquer área, qualquer jeito. Não pode ser num trânsito, uma irritação, uma briga, vai tentar você ser violento, xingar, falar. Sim. Então aqui nós estamos dando um exemplo, mas são em várias áreas que nós somos testados, em várias áreas. Sim. Pastor, e no ministério, uma experiência assim de cura tremenda. Você estava falando, né, no início. Essa é uma delas, né? De libertação, né? Essa é uma delas. Dores de estômago, vários casos. Dor de cabeça, vários casos. Teve uma situação em Botucatu que a moça tinha um caroço. Eu nem lembrava que eu tinha orado e ela mostrou o braço. Aí, pastor, eu falei, onde está doendo o seu braço? Falou, não, pastor, você não lembra? Eu falei, eu não lembro. E ela falou que o caroço tinha sumido, né? E o que mais que eu posso lembrar? Dores de cabeça. Eu mesmo, experiência comigo mesmo, dores no meu corpo, que eu falei, não vou no médico. E no meu pé, uma dor no pé,
com todo tipo de exame, o médico percebi que ele, tipo assim, mas não tem uma causa específica, né? Se é por quanto tempo você jogava bola e tal, e a dor não ia embora, tomei um remédio, melhorou, falei, nossa, até que enfim, acabou o efeito do remédio, terminou o tratamento, voltou a dor. Eu falei, não. Aí eu falei assim, bom, enquanto a oração tiver força, eu vou perseverar na oração. Foi 90 dias orando, pastor. Uma hora orava, outra hora não orava, mas 90 dias o processo. E um dia eu estava na igreja com aquela dor, falei, mas eu vou louvar sentado? Na hora da oferta, vou ficar sentado. Falei, senhor, eu nunca fiz isso, pai. Eu vou ter que pregar, eu vou pregar mancando. Na hora que eu subi no altar, no segundo passo, fui curado. E para explicar isso para o médico. Meu Deus. E para mostrar isso para o médico e falar para o médico. Falar, doutor, o senhor acabou de fazer o exame e colocou... Como é que é? Ele passa um gel e passa no pé, igual quando no estômago da mulher. Não sei se é ultrassom aquilo. É uma ultrassom. É um aparelho, né? Que ele põe no um pé, ultrassom. passou o gel tudo. Ele falou, é uma fascite plantar, tal. Mas falei para ele, mas doutor, no segundo passo no altar sumiu. E a dor tinha voltado. Ele não falou nada. Ele falou para mim assim, mas ela vai voltar. Eu falei, não vai não. E vou dizer mais ainda para o senhor está em busca de uma resposta. Meu Deus. Não estou, tá sim, porque eu estou vendo. É algo que o senhor está em busca de uma resposta de muitos anos. Ele ficou quieto, ele ficou mudo. Ele falou, qual que é o seu nome? Aí já começou outra etapa dentro do consultório médico. Né? Mas que eu me lembro desse sentido, pessoas foram dores no ombro. Teve uma situação que estava um médico dentro da igreja, e a mulher dele, por causa de ter ódio, raiva, coisa parecida, né, que eu acabei de falar aqui, ela estava com uma dor no estômago, ela estava com fisgada nas costas e a cabeça pesada. Meu Deus. E assim, de tanta gente orar com isso, né, eu falei para o médico, doutor, agora o senhor vai ver aonde a medicina não chega e Jesus chega. Ele duvidou. Aí uma diaconisa pôs as mãos nela, porque... a gente está junto, os diáconos, a gente está tudo junto. A própria diaconisa pôs a mão, eu coloquei a mão junto, nós dois. Em nome de Jesus, procura a dor, moça. Ela duvidou. Falou, não, mas... Nossa, eu não estou sentindo mais nada. Né? E por quê? Eu acabei de falar. Por causa de raiva, ressentimento. E ela não queria liberar o perdão. E depois que fizemos a oração e todo o processo, a dor foi embora. Então, nesses casos... de cura desse jeito, eu já vi vários casos nesse sentido. Vários. Meu Deus. Forte, pastor, forte. E para quem não sabe, o pastor Jorge também faz parte da Copai, né? Pastor, teve com a gente lá. Tá bem movimentado o grupo, né, pastor? Isso. E eu queria, pastor, que o senhor contasse pra gente, né, pros pastores aí que vão assistir também, o que na sua opinião, a gente necessita para ter juntamento, essa unidade em intercessão, em buscar para que a cidade venha ter verdadeiramente um alinhamento, um avivamento. Vai ter um próximo encontro, dia 23, né? Isso. E vai novamente um dos pastores que vai levar a palavra para pregar. Sim. Né? Mas a minha maneira de pensar isso, como eu faria, opinião minha, ótimo que leva a palavra, mas resumidamente. Pouca palavra. Porque a palavra está sendo direcionada para os pastores. Beleza, nada errado. Mas eu penso que aqui tem que ser feito um círculo nesse lugar. E nesse círculo começar o clamor. Meu Deus. Nesse círculo começar o clamor. Porque a palavra, a gente sabe da palavra. Mas tem que ter um preparo da palavra. E se tiver algum levita junto... ou puder algum levita junto, ou ter um louvor de alguém que está bem consagrado para poder louvar, meu Deus, né? Que está numa vida Sim. em cima, seria a palavra, então, que teria que ser breve, no meu ponto de vista, claro. Coisa de 20 minutos no máximo, Sim. Não muito mais que isso. Sim. É depois de um círculo de oração, os pastores de mão dada, e um louvor junto. Sim. E isso, assim, de tempo em tempo, que vai se organizar, essa oração. Porque essa oração é onde que eu creio, com louvor, com a palavra, todas essas armas espirituais que não são humanas no Senhor. É onde chega no trono e o próprio Espírito Santo tem que conduzir isso.
E uma oração é de todos nós com o mesmo propósito, né, pastor? Exatamente, com certeza. Porque eu acredito assim, é o que o Senhor deixa lá em Mateus 18:18. E não é um pastor orando. Não, é todos ali todos com o juntos. mesmo propósito, a cidade mesma, não né? Uma libertação da cidade, a quebra de maldição. E é verdade, eu concordo plenamente Se com o Senhor. conseguir manter a direção que está atualmente de entender Jesus no centro, né, e começar até a falar assim, nós vamos chamar o nosso pastor agora aqui, nós vamos chamar o nosso pastor, pessoal, mas quem é o pastor? Jesus. Sim. Deixar ele, Sim. se continuar nessa visão, a tendência é de que, em nome de Jesus... Cresça, né? Desate. Exatamente. Então muda o panorama. E não é só o caso de questão de suicídio que vai parar. É porque, à medida que gera esse poder, outras correntes automaticamente vão caindo, né? Então, se tiver que entrar indústria nessa região, se tiver que o agro funcionar nessa região, começa a poder funcionar melhor. O governo melhora da cidade, né? Exatamente. Então, e aí tomar muito cuidado aonde vai orar. Porque eu tenho muito comigo que território, não vamos guerrear aquele território. Pera aí, calma aí, gente. Tem território que não podemos entrar, não, mesmo sendo pastores, mesmo consagrados, que não é para mexer. Meu Deus. Porque de uma certa forma tem a permissão. Quando Jesus manda o Gadareno embora, os demônios do Gadareno embora, o que eles falam? Não nos manda embora para outra região. Jesus permite que eles fiquem ali. Sim. Eles vão nos porcos, nos precipícios, mas eles permanecem naquela região. Eles ficam naquela geografia. Exatamente. Né? Então, agora, se é uma coisa notória, com muita confirmação, nós temos que ir em tal lugar guerrear lá, tudo bem, mas se nós formos, porque nós somos pastores, porque nós estamos unidos, vamos guerrear em tal e tal e tal ponto, vai dar problema. Porque os demônios são territorialistas. É territorial, né? E o detalhe, Deus permite. Permite, né? Deus permite. Nossa, mas como que Deus permite que tem pessoas que façam trabalho de magia negra? Permite, por uma certa região permite, não podemos ir lá. É o livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. E eu acredito assim, é até louco a gente falar isso assim. Eu vi pessoas em território que não eram pastores, eram pessoas que estavam orando e tiveram problema. E é até louco a gente falar isso, porque assim, às vezes a pessoa ela não entende, não tem essa noção de entender. Você não tem coragem, você está com medo. Não é isso. Sim. Porque eu acabei de falar, porque um demônio sai, porque nós somos instrumento do Senhor, nós não temos poder nenhum. Sim. Não tem poder nenhum, zero poder, é misericórdia de Deus para lidar com essas coisas feias que nós lidamos. Veja bem, a gente sabe que se for segurando na mão sozinho, nós não conseguimos nem segurar uma criança possessa. Sim. Então é misericórdia de Deus, então tem que ter muita direção. Vamos em tal lugar, com qual direção? Eu não vou. Se eu não tiver certeza absoluta, não. Agora dentro de uma igreja, território nosso, é diferente. Vai ser lá no Pastor Donato. Lá nós podemos guerrear. Aquele lugar foi preparado para isso. Aquele lugar é um local de oração, de louvor, consagrado. Peraí, tem um anjo do Senhor lá dentro. Não, aí não é o nosso território. Agora, eu já vi casos de duas assembleianas, e eram profetas, elas oravam no Monte Pimenta. Não sei se você já ouviu falar em São Paulo. Lugar perigosíssimo, muito assalto. Já. O pessoal que tentava roubar elas, quando chegava perto delas, eles tiravam o boné, não chegava nem perto delas. É uma favela, né? Exatamente. O que acontecia quando elas iam orar lá? O monte acendia do começo delas, estava o rastro ia subindo. Eu nunca vi aquilo. E a mulher revelava as coisas na palavra. Ela pegava a Bíblia, ela folheava a Bíblia e apontava: você aqui, a palavra está dizendo isso na sua vida. Era algo extraordinário. E elas foram para um centro de Umbanda e eles ficaram contentes, porque achou que ia ganhar as duas crentes para o terreiro. Fechou o terreiro, porque Deus mandou elas lá. Deus, a hora que ela levantou e começou a determinar, acabou tudo. Então, mas Deus mandou. Aí os anjos que vão. É muito espiritual. Lógico que é muito espiritual. Que nem eu estava falando para o senhor. Por quê? Porque a pessoa ela tem que se preparar e entender que nós estamos em unidade. É pela cidade, é pela nossa nação. Você não vê que o próprio inimigo ele trabalha em conjunto, em unidade, faz as coisas igual teve. Não vou citar o nome, o senhor lembra aí? Em 2022 aí, aqueles moveres espirituais que teve. Para alguém assumir lá, não vou citar nome, mas o senhor sabe o que eu estou falando. Uhum. Então, assim, foi todo mundo em conjunto.
Então a gente também, para guerrear em luz, a gente tem que ir em conjunto, né? Em conjunto, de maneira que o Espírito Santo dê toda a direção. Sim, então, com dessa certeza. forma, nós não vamos correr risco nenhum. Determinamos a cobertura sobre nós, sobre os nossos familiares, todo mundo coberto pelo Salmo 91, pelo Efésios. Nenhuma arma forjada prosperará contra nós, aquilo que nós já sabemos. Mas em igrejas, se porventura tem uma convicção muito forte, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas tentar guerrear na frente da matriz ali, onde tem os eventos que acontecem ali. É o marco zero da cidade. Sim, é pesado. Né? Eu já vi pessoa querendo ir lá, não mandou ir lá, Deus mandou você ir lá, então você vai, mas eu não vou lá. Você sabe que ali na concha acústica ali tem uma estátua ali, que na realidade é uma estátua então, né? Sim. Ou de ocultismo, né? Exatamente. As pessoas acham que é uma arte que fizeram aquilo, não. Aquilo é um santo. Um machado. Tal. Exatamente. Então, tem coisas que não é para nós mexermos. Agora, aquilo que Deus determinar com toda a letra, confirmação, é uma coisa que percebeu que está mesmo certo, vamos avançar. Mas por hora, o meu entendimento, os anos que eu andei, observei, já tive contato com pastores que teve o senhor trouxe um vídeo, né, lá daquela cidade, que eu esqueci o nome, como que é o nome? Almolonga, na Guatemala. É o vídeo da cidade de Almolonga, de Guatemala, onde conquistaram, onde os pastores mudaram a história da cidade. E quem vai mudar a história de Avaré são os pastores, a responsabilidade é nossa. Sim. Não é ir atrás de político, nem dos padres, nem de espírita, não. Nós conhecemos a palavra. Então é conosco essa responsabilidade. E assim, na medida do possível, é um círculo fechado. Esse é o meu ponto de vista, meu entendimento de tudo que eu vi, presencio, que eu ouço, que vejo. É dessa forma, o círculo tem que estar fechado. Meu Deus. Se porventura algum pastor naquele momento está com algum problema, ele sente que ele está no pecado, sem julgamento, pastor, dá um tempo, fique quieto. Ninguém fala em nada para esse homem. Vamos orar e interceder para que ele se levante, porque ele é um ser humano. Claro. Porque hoje, o que nós estamos vendo? Pastores, líder tal, caiu, igreja rachou. Não. Tá para ter mais um racha aí que eu estou ouvindo, de um ministério grande. Tá para ter mais um racha aí. Meu Deus. Então, quer dizer, se esses pastores caíram, se esses pastores pecaram, se eles erraram, se envolveram com dinheiro, eles são homens igual nós. Não, eu nunca vou cometer esse pecado. Quem que pode falar isso? Meu Deus. O que eu saiba, a palavra fala assim, até aqui o Senhor nos ajudou a falar, não, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer esse pecado. Não podemos falar isso. Não tem como. Porque eu observo isso. Se grandes líderes caíram, meu Deus, e nós vamos falar, não, eu jejuo. Não, eu sou o cara, eu sou pecador, eu vou ficar quietinho aqui e não vou falar que eu não vou falar, eu vou falar que Deus tem a misericórdia da minha vida. Esse é o meu ponto de vista. Sim, com certeza. E assim, tem até um dito, né? Cair é do homem, mas eu não penso só nisso. Eu acho que assim, a pessoa tem que buscar se posicionar, se arrepender e lutar, né, pastor? Sim. Porque até a volta, a palavra é clara, nós vamos ter que lutar. E é como o senhor está falando, Efésios 6, revestindo de uma armadura e lutando, jejuando. E é real, se você estiver vivendo... é como o pastor Joel fala, a Copai é para ajudar em oração. Você, pastor, que está necessitando, você líder, você diácono, a gente quer ajudar. Você, vida, que está chegando, nunca conheceu Jesus. O nosso intuito não é placa de igreja, não é placa de ministério, não é a placa da Copai. Não, é o reino, é Jesus, Espírito Santo, Deus, e a tua cura e a tua libertação. Outra coisa, né? Quando fizer um círculo desse, se surgir esse círculo de oração de mãos dadas, poderá acontecer de algum pastor passar mal. Com certeza. Ele passar mal, pastor, tem humildade, senta no banco aí, nós vamos cobrir sua vida, mas não entra na roda. Sim, é pesadíssimo. Por alguma razão, ou porque não tem o chamado, ou porque não está preparado para aquilo, ou porque naquela semana pecou, ele se perdeu. E ter muita sabedoria e humildade e falar, não vamos matar ele não, nós vamos, senta, no final agora nós vamos interceder e levantar esse homem. E levantar ele e ajudar essa pessoa. Isso tem que os pastores aprender uma coisa. Segredo pastoral aí. Vimos alguma coisa errada?
Vamos tentar levantar e não sair falando. Mantenha o segredo pastoral. Se Não, porventura, com essa opinião minha, tá? Como que a maçonaria trabalha? Meu Deus. Segredo absoluto. Os Illuminati. Segredo absoluto. O ocultismo, né? Segredo absoluto. Sim. Né? E o pastor não. Os pastores sai falando, né? Então não é esconder. Não pode. Mas ao invés de ficar falando mal, fala, Sim. pastor, teve uma dificuldade aí, nós vamos orar pela sua vida. O Deus sabe o que aconteceu, vamos interceder pela sua vida. Com certeza. Agora, não, ninguém vai orar não, porque não sei o quê, não tem humildade, a gente fica quieto. Sim. Porque também não vai ficar discutindo. Com certeza, pastor. Mas isso eu acho importante entender, porque no meio de uma guerra, o soldado tem dor de barriga, o soldado tem trauma, o soldado ele não consegue atirar porque ele está em choque, ou seja, e os soldados de Cristo podem ter coisas semelhantes, porque é uma guerra, é uma batalha, né? Então o que o capitão não está vendo, o soldado está vendo. Avisa o capitão, mas capitão, eles estão ali, ó, o senhor está ali. Então o que um não vê, pastores, está ali, ó, Deus está me mostrando. E é essa união aí que é onde o inimigo vai trabalhar para dividir. Foi assim que sempre aconteceu em Avaré, sempre conseguiu dividir. Então, se manter isso e entender que o nosso líder chama Jesus Cristo, olha, vai ser um fato histórico e eu vou mais além. Eu vou mais além. Quando acontecer em Avaré, o próximo passo, região. Eu já até comuniquei um pastor de fora já. Falei, pastor, nós estamos fazendo trabalho. Eu vou até convidar ele para vir. Vamos ver se ele consegue vir. E lá ele falou que a cidade dele lá não consegue ter essa união de jeito nenhum. Não consegue. Então, quem sabe, Avaré, nós temos essa humildade e deixar Jesus no comando de tudo isso. E isso aí nós passamos para as outras cidades em nossa região. Sim. E assim vai sucessivamente. Com certeza. Então, está na mão dele. Com certeza, com certeza. E o senhor tem uma grande experiência, né, pastor? O senhor já viveu já passou por várias reuniões, várias intercessões. Já. E o senhor é um exemplo para nos contar, né, o que o senhor já vivenciou nisso. Sim. Eu lembro que o senhor comentou que teve uma época que veio um profeta, né, de fora. E conta para nós aí, pastor. Por causa da altivez dos pastores desta cidade, o trabalho dos pastores aqui não vão conseguir ter união, porque tem a altivez, a soberba, o orgulho, não consegue um querendo superar o outro. Ó, minha placa é importante, a minha igreja tem mais anos, eu tenho mais tempo, eu tenho mais experiência, eu sou mais estudioso na palavra. Meu Deus. Então falou a palavra eu, tenho que tomar cuidado. Isso foi revelado na Castelo Branco. Estava um apóstolo e uma profeta. E quando ele começou a falar, eu já me antecipei, avisei o pastor do lado. Ele vai falar dos pastores que é o problema, mas foi... Dito e feito. Eu lembro até hoje onde ele falou, a igreja, que essa igreja hoje mudou, mas eu lembro até hoje onde estava e quem falou e tudo mais. Meu Deus. Quem falou isso foi o apóstolo Valdomiro, o falecido apóstolo Valdomiro. Esse homem teve em 40 países. Então não é qualquer pessoa que falou. Não é qualquer pessoa. E a profeta estava do lado dele. Eu conheci ela também. Esse homem foi uma grande perda no reino espiritual. Ele conhecia muito. Ele pregava para pastores. Meu Deus. Né? Pregava para pastores. 40 países, não preciso falar mais nada. Não, né? Não precisa. Né? Então ele começou a falar. Falei, eu já sei o que ele vai falar. Eu já sei. Né? Então, pastor, vamos caminhar desse jeito e fazer esse círculo de mãos dadas. E fechado. Um círculo fechado. Bem. Eu vou mandar esse link aí, eu vou fazer um corte desse vídeo e vou mandar para todos os pastores sobre isso que o senhor está falando aqui. É real, é fato. Insistir, não invadam o território, Sim. Não façam o território. Vamos fazer dentro das igrejas. É desse Vamos jeito, trabalhar primeiro nas consagrações das igrejas, em oração nas igrejas, depois nós fazemos um trabalho ungindo a cidade, os portais. Um dia podemos, numa praça, numa rua... Mas primeiro tem que estar o quê? Ninguém vai para a guerra sem antes treinar. Claro. Tirou o alvo. Educação física, o soldado não é preparado no quartel? Sim. A mesma coisa nós. Primeiro, o nosso pastor nos prepara no quartel e depois, se entender que é para avançar, nós vamos avançar.
Porque assim, a gente entende, eu pego por isso, eu tenho meditado muito na Bíblia e o que Jesus deixa bem claro. Quando a gente está unido, a gente em uma voz, o peso é maior, né, pastor? O peso é maior, né? Porque é diferente, é a unção, é E diferente. vou antecipar outra coisa. Quando o movimento crescer e tomar força, qual o passo seguinte que vai tentar fazer para nos derrubar? Isso aí é muito fácil de perceber. Como é que é? Movimentos pastores? Quantas igrejas tem? 50 igrejas? Tem mais de 200 pastores disso? Os políticos. Com certeza. Com certeza. Aí eu tô... Opa, peraí, então quer dizer que eu posso ser vereador? Eu acho o seguinte, eu acho que pastor pode ser vereador? Pode, mas acho que agora, como está esse propósito, se tentar misturar, não vai dar certo. Eu acredito que se a gente for Se alguém quer ser candidato, então não use essa união de pastores, não façam isso. Tem que ser maduro bastante para não deixar isso nem entrar. Mas eu falo para você, 90% a probabilidade de surgir alguém para se candidatar, porque ele vai perceber que tem liderança, ou vai vir algum pastor que não está junto para querer se aproximar. E nada contra o pastor que quer ser político. Eu não gostaria de ser político, não pretendo ser político, fora da política, mas eu acho assim que agora, nesse propósito, não. Ainda mais a gente já carrega um cargo de autoridade, né? De governo espiritual, que é pesadíssimo, né, pastor? Imagina você carregar ainda um cargo. Então tem um político que ele quer que vote nele, tá bom, gente, mas nós não vamos reunir para pedir voto para ele. Cada um, ele é vereador, tá. Não, eu acho que assim. Mas para dentro da organização que tá, não, porque o que nós estamos lidando é coisa muito séria. É verdade. É muito sério. O espírito é de morte, né? Esse é um deles que atua, né? Que é o principal. Então, para isso cair, tem toda uma história. A cidade não tem 10, 15, 20 anos. Tem mais de 120, 130 anos. Então, isso tem muita situação. E talvez um dos lugares que talvez tenha aqui, isso tem que ter muita revelação, pode ser no bairro Ipiranga. Isso precisaria checar um pouco mais. Que me parece que lá onde que começou as mortes indígenas, onde teve grande número de mortes lá. Mas isso é superficial que eu estou falando, isso não tem nada confirmado, mas eu já ouvi algo assim. E onde que é o Ipiranga? O bairro Ipiranga? Você sabe onde é, não? Não. É o Horto. Onde é o Horto, região do Horto. A região do Horto. Região do Horto, depois, né, lá pro fundo, onde que tem uma pequena igreja católica ali bem pequenininha, tem um posto de saúde pequenininho. Mas é assim, uma região do Horto, para poder ter entendimento. É a lateral do Horto. E até o próprio Horto já teve várias fatalidades ali, né? Também. De pessoa que se afogou, de coisas, né? E o que acontece? E nas imediações tem uma penitenciária. Não preciso falar mais nada. Então, assim, isso precisa de muita confirmação. Isso não é coisa para agora, não. Isso daí vai ter que realmente ter muita convicção. Qual pastor que está preparado para poder fazer isso? E vai ter que entrar nesse lugar? Vai. Então vai ter que jejuar um pouco, né, para depois chegar lá. Então, eu ainda entendo que tem uma caminhada pela frente. Não, com certeza, com certeza. E é uma coisa que não é da noite pro dia, é um trabalho de anos, mas que também quando tiver o resultado, é um resultado nosso. Não, com certeza vai chamar atenção. Com certeza. Das regiões que estão à nossa volta vão perceber. E, obviamente, os pastores vão se interessar. E é onde aproveita e se expande. Porque, assim, eu consigo enxergar que, assim, se você for olhar de um lado, não do lado físico também, e do lado espiritual, mas do lado físico, a vara não cresce, não muda. Não, né? Não. Tem expandido algumas coisas? Tem. Mas a cidade, ela já é infraestrutura, né? É asfalto, educação. Então, assim, a cidade, ela precisa mudar. E como que ela salário muda? Muito baixo. Sim, muito baixo. Você está com um salário muito baixo. Muito baixo. Sim. E isso, para reverter, não é só no quesito político, não é só nessa questão. Isso aí, para quem queira ou não queira, vou dar um exemplo claro. Pernambuco expulsou os judeus.
Portugal expulsou e matou judeus. A Espanha expulsou e matou judeus. Meu Deus. Os judeus foram para onde? Nova York. E Nova York é uma cidade pobrezinha, né? Não. Nova York é uma cidade que as pessoas andam de carro velho, não tem cultura. Ah, não, mas não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com os judeus. É só você... Ainda que eles não entendam a questão do Messias, eles falam muito acerca do Espírito Santo, eles não aceitam a Trindade, mas a promessa foi liberada. Vamos trazer aqui para São Paulo, região Zona Sul, a grande maioria, Pinheiros ali, Morumbi, é só judeu. Boa, bem né? lembrado. A hebraica, a berrine, é só judeu que bem tem. lembrado, é. A própria Alphaville hoje também tem bastante, mas aquele lado de lá... E as casas lá valem 100 mil reais, 150 mil reais. Não, com 200 mil reais você compra. Você compra um portão da casa. É 1 metro quadrado, né, pastor? Exatamente. Muito bem lembrado, pastor. É 1 metro quadrado. Então, assim, eu acredito. E é real isso que você está falando, é verdade. Pastor, eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí que Deus colocar no seu coração e fizesse uma oração. E deixa suas saudações finais aí. Obrigado mais uma vez, eu agradeço o senhor ter vindo aí no TonyCast. Muito bom estar dividindo isso com você. E é benção. Para os pastores, quando a igreja orava, o delegado mandou soltar Pedro. Quando a igreja orava, veio o diretor da penitenciária e falou: solta esses homens. Aleluia. Quando a igreja orava, os manos fizeram uma rebelião e Pedro foi solto da cadeia. Não, nada disso, né? Quando a igreja orava, Meu Deus. Pedro foi liberto da prisão. Sim, Foi um anjo lá. com certeza. Então, quando as igrejas começarem a orar, Aleluia. Meu Deus. não tem o que vai ficar de pé. Meu Não tem Deus. como. Então, se os pastores entenderem a responsabilidade que eles têm Meu e Deus. o poder pela palavra de Lucas 9, e dei autoridade, essa Glória a autoridade Deus. nós já temos, vai mudar a história dessa cidade. Então, o princípio de humildade e sabedoria vão ter que andar junto. Meu Deus. É um desafio, porque são vários homens, poderão vir várias opiniões. É uma situação. E para o povo que está nos assistindo de um modo geral, o meu alerta é engano. Essa palavra engano. Tem muita gente sendo enganada, pastor. Meu Deus. Tem muita gente sendo enganada Meu Deus. e não entende que no meio desse engano tem estratégias, tem Meu seres Deus. que têm muito poder para continuar enganando e cega. Meu Deus. E cega. Então eu pergunto, você é de qual religião? Meu Deus. Você segue por causa do seu avô? Você segue para não ficar chato? Você não vai porque vão zombar de você? Meu Deus. Então eu penso comigo, quando eu me converti, não tem espiritismo, não tem meus amigos de Testemunho de Jeová, não tem a religião ABC, porque quem morreu por mim foi Jesus. Meu Deus. Então eu vou procurar o máximo possível chegar no Evangelho de Jesus. Meu Deus. Ah, mas é o quê? Nem experimentou? Meu Deus. Então tá na hora de experimentar. Porque muita gente vai ser enganado e já está sendo enganado. Meu Deus. A palavra engano é o que eu mais vejo o tempo todo, pastor. Eu vi muito engano, continuo Meu vendo muita Deus. gente sendo enganada. E é um desafio mostrar isso. Sim. Então os pastores está dado o recado. E para aqueles que ainda estão desviados, que não voltaram ao caminho, que estão pensando num caminho, Aleluia. o engano. E o único meio de não ser enganado é conhecer a Bíblia e peça. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. É claro que a Bíblia foi escrita por homens, mas o autor, Sim. ele está presente, pastor? Meu Deus. O tempo todo. Com certeza. É o único livro que o autor está junto. Com certeza. Então peça na humildade que Aleluia. seja revelado todo o mistério da palavra. Amém. Você que não conhece ainda, todo o mistério seja revelado. Aleluia. Põe a sua mão direita ali, pede para falar, porque foi assim que eu fiz. E acabei com os bailes e Deus me levou para os púlpitos. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus, vamos. Em nome de Meu Deus e Jesus. meu Pai, Sim, Pai.
o poder que o Senhor tem, Pai. Ontem uma pessoa, Pai, nos Estados Unidos estava assistindo o culto. Aleluia, Deus. Pessoas, Pai, na Espanha assistem ao culto daqui. Meu Deus. Nós somos homens, Pai. Aleluia. Mortais pecadores, Sim, Pai. Deus. Então quem precisa ouvir, Jesus, Pai, daquilo Pai. que conversamos e falamos nesta Aleluia, noite, ó Pai. Deus. A este Deus onisciente que sabe de Deus. pensamentos. Aleluia. A esse Deus onipresente que está aqui, está lá na Europa, onde quer que esteja, o Senhor está junto. Glória a Deus. E é o Deus onisciente, sabe quem precisa. Sim, Deus. Então, Pai, que a oração venha alcançar estas vidas Aleluia. e sejam conduzidas por Ti, Pai, e que elas Em nome de separem placa de igreja, Sim, Deus. que elas não fiquem olhando para homens, pastores Aleluia. que erraram e que pecaram, Sim, porque pastores vão continuar errando, vão continuar pecando, Meu mas Jesus não. Aleluia. A palavra é clara, Pai, Glória a cura, Deus. liberta. Então conheça a verdade, está lá. Leia lá, leia lá. João Deus. 8,32. Conhecerão a verdade. Sim, a verdade Deus. está com Jesus. Aleluia. A igreja é apenas um local Glória para a você Deus. absorver a palavra. Aleluia. Então faça igual o peixe. Amém, Você vai à igreja. Se Aleluia. por um acaso entender que ali tem um espinho, deixe o nome de espinho de Jesus. lado, mas coma a carne que está sendo lhe oferecida. Aleluia. Então tome Em nome posse. de Jesus. E por último, Glória a Deus. esse é o que fecha tudo. Amém, Jesus. Briga, insista, não desista, mas fala. Sim. Quem é o Espírito Santo? Meu Deus. Quem é o Espírito Santo? Aleluia. Fala para ele te visitar. Oh, aleluia. Depois você vai ver Sim, o que vai Deus. acontecer. E eu garanto para você, Meu Deus. experiência própria de muitas pessoas Glória a Deus. que vejo diante dos meus olhos. Aleluia. Onde vejo, nós temos 3 motoristas de caminhão na igreja. Meu Deus. Os 3 na viagem, eles choram o tempo todo. Meu Deus. Por causa da experiência que tem com o Espírito Glória a Santo. Deus. Então procure saber quem é o Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém, Glória a Deus, amém. aleluia. Amém. Pastor Jorge, obrigado. Deus abençoe Deus pela abençoe, vida do pastor. Senhor. Que o Pai Eterno venha abençoar a sua casa, a sua família, seu ministério, Amém sua contigo vida. também, pastor, porque está fazendo o trabalho voltado para ele. Sim, em nome de Jesus. E nós somos uma voz, né, pastor? Exatamente. Passa o endereço da igreja, pastor. Rua Pará, 1727, está no centro de Avaré. Dias de culto, horário. Quinta-feira, às 19h30 e domingo, às 19 horas. Glória a Deus. A igreja do Senhor. Por que do Senhor? Porque a igreja não é do homem. Amém, Esse aleluia. nome foi revelado e confirmado. Amém, Eu amém. não queria abrir um ministério e eu falava, se eu tivesse que abrir um ministério, o nome da igreja seria do Senhor, porque a igreja é dele. Aleluia. Então, quando tem algum problema lá Glória a Deus. e minha esposa e alguém fica preocupado, vocês estão preocupados com que a igreja não é nossa. Aleluia. Vamos fazer a nossa parte, porque a igreja é do Senhor. Sim, sim. Amém. Pastor, obrigado. Galera, se inscreve no canal TonyCast. Deixa um comentário, um link. O link tá aí, o QR Code. Foi uma honra receber o Pastor Jorge aqui hoje. Pastor, obrigado mais uma vez. Aleluia. Deus Entra lá abençoe. também, o Pastor Jorge faz lives, né? Lá na igreja, né? Tem as Não, aí lá. só é os cultos, né? É só os cultos, né? Cultos, é. Tem os cultos da igreja do pastor. É o nome também, Igreja do Senhor, no YouTube. Isso é. Facebook também? É. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Até. Até. Pastor, obrigado. Uma cadeira e uma voz vinha assim no fundo. O reino espiritual é conquistar a força. Mas eu não dava crença. De novo, o reino espiritual é conquistar a força e eu não dava. Não conseguia porque estava muito abatido. Aí eu lembrei acerca de guerra mental. Eu falei, nossa, mas com tudo eu tenho que ter força para poder lidar com essa guerra mental. E eu não sabia onde estava esse versículo, mas eu procurei e achei. Mateus 11:12. O reino espiritual é conquistar a força. Meu Deus. Os que se apoderam dessa força tomam posse dela. Aí mudou o negócio. Aí eu vi umas 10 vezes
Por isso aí, a questão do meditar na palavra e entender que a palavra não é um simples livro, Sim, com é um certeza. livro de poder. E conforme vai meditando, aquilo vai ganhando força. E eu tinha que pregar naquela noite. E eu falei para Deus, falei assim, rapaz, eu vou aceitar o desafio de pregar, o senhor sabe como é que eu tô, mas se eu tiver que descer do altar, eu vou descer do altar, porque essa pressão está muito forte. Meu Deus. E Deus foi me dando aquela ousadia, consegui pregar. Eu lembro que naquele culto eu ainda falei, onde tiver um demônio alojado aqui, vai pular para fora agora mesmo. Glória a Deus. Hoje você vai pular para fora, demônio. Aquilo me deu muita raiva. Jesus. E as pessoas ficavam com medo porque eu desafiava muito, muito. E por causa do muito grande com esse rapaz. Meu Deus. E ele se converte depois de muita guerra, Meu a Deus. ponto de ficar 2, 3, 4 horas guerreando, que eram muitos, eram legiões. Meu E Deus. numa noite o líder falava na boca dele que ia matar ele. Meu Deus. E eu tinha um presbítero lá que ele era corajoso, ele não tinha medo não, então ele falou assim, então você vai matar ele hoje. Meu Se Deus. você me matar ele hoje, você vai sair daqui queimado. E nessa noite, quando deu perto de meia-noite, que era o propósito disso, Meu Deus. e ele rasgava a camisa de um, de outro, ele cheirava, chegou perto de mim e falou para mim assim, você é forte, né? Aí eu falei, eu sou forte? Tá querendo colocar soberba em mim? Na hora ele virou e foi pro outro. E pela misericórdia de Deus, aquela noite não aconteceu nada, ele não morreu, Meu a Deus. entidade saiu dele. E no dia seguinte eu me lembro que a irmã dele falou que naquela noite o pai com mais outro pai de santo fazendo um trabalho, eles estavam apresentando uns jarros, colocando sacrificou animais ali, não sei o que estava. Meu Deus. E aí a irmã liga para ele e fala, o que vocês fizeram ontem? Porque começou a estourar os jarros aqui na hora que estava fazendo os trabalhos. Meu Deus. Nós orávamos em Avaré e em Sorocaba estourava os jarros. Meu Deus. E numa dessas noites também eu lembro que ele virava o olho, era muito feio. Meu Tava todo Deus. branco. E chegou um ponto que ele não ia embora. Ele Meu não via Deus. o óleo de unção, Meu Deus. ele chamava as entidades, ele arrisca pontos, se eu não me engano que fala, né? Sim. Ele fazia os gestos, cruzava a mão, Meu estava Deus. cedo, era uma coisa medonha com o olho virado. E eu falava assim, vamos pedir perdão, porque não é possível, já estamos aqui quase 4 Senhor da horas. glória. E cada um foi pedindo perdão e ele continuou ali. Aí eu falei, Senhor, então, pai, a única coisa que eu posso fazer dentro do que eu aprendi, eu sei que eu não sou ninguém aqui, mas envia um anjo aqui, Senhor. Na mesma hora, isso eu nunca mais esqueço essa voz. Na mesma hora, esse rapaz falou assim, na boca dele, que queres comigo, Gabriel? Você sabe que eu estou destruindo o mundo. Eu falei, o que não estamos ouvindo? Que queres comigo, Gabriel? Ele entrou em luta corporal, coisa de segundos, só que ele foi perdendo a força. Quando nós percebemos que ele começou a perder a força, eu falei, agora, todo mundo Meu junto, Deus. comigo. Em nome de Jesus, sai! Ele saiu, ele voltou. Ele estava esgotado, ele não conseguia ficar em pé, porque ficou no corpo dele durante quase 4 horas. Meu Deus. E ele viu no canto ainda a entidade lá, ele falou, ele está ali. Eu falei, não, agora ele não entra mais não, porque agora ele vai ter que passar por cima desse anjo que veio aqui. Meu Deus. E aí ele foi liberto. Glória a Deus. Ele se batizou, ele caminhou conosco e depois se desviou. Meu E Deus. aí permaneceu mais de 20 anos de novo, fazendo trabalho, No ocultismo. ocultismo. Não sei se ele foi, eu acho que ele se tornou pai de santo, eu não, com certeza, porque as pessoas iam até ele. Esse rapaz foi embora e depois de mais de 20 anos, ele em outra cidade, aonde ele veio parar, aqui em Avaré, aonde que ele veio parar? No ministério que eu estou. Meu Deus. Quando eu fiquei sabendo que ele vinha à noite, eu falei, não pode ser essa pessoa. Faz muitos anos, foi feita libertação, reconhecer ele na hora. Meu Deus. Reconhecer ele na hora, e aí, naquela noite eu não podia estar na igreja, no outro culto, ele manifestou muito feio, Meu Deus. ele foi liberto naquele momento, e depois no outro culto, eu desci do altar, fui lá e abracei ele, todo mundo ficou olhando, falei, o pastor é louco, ele vai manifestar no meio do culto, eu fui lá e abracei ele, e o que eu acabei de falar agora há pouco, qual que é o mistério que a gente tem que aprender? Meu Deus. O amor. O amor. Ele sentiu aquele abraço porque ele não tem pai, ele não tem mãe, ele foi Sim. apenas criado
com irmãos. Sim. Aquilo para ele foi muito importante. Eu percebi que ele sentiu aquele abraço. Meu Deus. E tinha que fazer renúncia. Eu falei para ele, você vai ter que renunciar a tudo que você fez. Você está preparado? Eu falei, eu estou. Meu Deus. E aí, a hora que eu comecei a falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, repete comigo, o meu nome, no livro da vida. Eu fui falando. Eu renuncio, vai renunciando. Ele tremia. Mas ele tremia de uma maneira, eu falei, vai manifestar, não tem como. Mas ele resistiu, não manifestou. Está caminhando comigo lá, já fazem uns 4 meses. Glória a Deus. Num culto do Espírito Santo, um pastor mal levou a mão dele, ele foi longe, ele sentiu uma